Por que é importante a gente fazer uma boa avaliação, né? Vamos lá. O que eu preciso saber para entender direito a dor do cliente? Qual que é a primeira pergunta, primeira de todas as perguntas que a gente tem que fazer para o nosso cliente para poder entender o motivo, a queixa pelo qual ele nos procura? A gente às vezes chega lá e fala assim, qual que é a queixa do seu, né? Qual que é a queixa que está te incomodando? Essa realmente é uma das perguntas que a gente tem que fazer. Qual o motivo de você estar me procurando hoje? O que te trouxe aqui? O que está te incomodando? Essa é a pergunta, é a primeira pergunta, porque a partir daí é que a gente vai entender e direcionar o que a gente precisa fazer. Então, muitas vezes, quando você vai perguntar para um cliente, ele não vai ter ideia certeira, assim, do que realmente está incomodando, porque ele vai pensar em várias coisas. Às vezes não é uma coisa só que está incomodando ele tem várias coisas. Mas a gente tem que tentar focar em alguma coisa que está mais incomodando o cliente naquele momento. Porque senão a gente fica sem parâmetro para mostrar para o cliente que o nosso serviço funcionou, que a gente conseguiu ajudar o cliente a melhorar a queixa dele. Então isso é muito importante, tá? Qual que é o motivo de você estar me procurando hoje? O que aconteceu? O que te trouxe aqui? É o ombro? É o pescoço? É a lombar? É a ansiedade? É depressão? Qualquer que for que seja o motivo, né? Você vai estar coletando neste momento. A Nicole falou assim, o que mais te incomoda? Boa noite, tinha entrado na conta errada. Oi, Cristiane, tudo bem? Seja bem-vinda. Pessoal do Instagram, todo mundo correndo lá para o YouTube, tá? Aqui que eu vou estar tirando as dúvidas e falando a apresentação. Então, essa primeira pergunta é meio óbvia, meio tranquila, né? A gente já está mais acostumado. E qual que é a segunda pergunta que a gente tem que fazer? Esse problema, essa queixa, essa dor, ela te impede de fazer o que hoje? O que não te permite fazer? O que ela está te dificultando, tá? E isso a gente tem que ter uma noção, porque é esse movimento que a gente vai pedir para ele fazer, ou é essa resposta que a gente vai ter como parâmetro no final para entender se o que a gente fez melhorou ou não a queixa do cliente. Então, por isso que é importante a gente entender isso. E tem que ser direto, tem que ser específico. Se for algum movimento, você pede para ele fazer. Se for alguma posição, você pede para ele mostrar para você. E aí você consegue até analisar se realmente está com dor, se está incomodando ou se está mais ou menos. Porque às vezes a pessoa está lhe doendo mais ou menos, mas, né, ele não percebe isso, tá? Então a gente consegue até diferenciar nesse sentido. Então isso é bem bacana. E é muito importante a gente ter bem claro ali o que está incomodando para, se for, por exemplo, o movimento de um ombro, do braço que está doendo, a gente vai pegar e vai analisar quais são os músculos do ombro que realizam esse movimento, para, em cima disso, trabalhar e melhorar a queixa do cliente, tá ok? Terceira pergunta, a gente também tem que perguntar qual que é a intensidade dessa dor. De 0 a 10, qual é a intensidade, o valor que você dá para a sua dor? Lembra que é subjetivo, é da pessoa. Então, você pode dizer, 0 é sem dor nenhuma. 10, aquela dor absurda que você tem que ir no hospital para aliviar essa dor. Então, você vai perguntando. Tem algumas pessoas que têm até umas carinhas, né? Umas carinhas, rostinhos, aquele rostinho vermelho, brabo, dor absurda, que é o número 10. E aquelas cores mais brandas, tal,
até um sorriso lá no 0, porque quando está sorrindo, está feliz, você está sem dor nenhuma, não é mesmo? Então, dessa maneira que a gente consegue diferenciar isso. E aí a gente tem que perguntar. Por quê? Porque a gente vai perguntar no começo da sessão como está a dor dele agora, a queixa dele. Aí vamos supor que ele fala para você 6, 7, 8, 9, 10. É uma escala de 0 a 10. No final, a gente tem que comparar e tem que diminuir. Então, se ele falou 6, tem que cair para 2, 3, 50%. Se ele falar 8, tem que cair para 4, 5, no mínimo. Se for para mais 2, 3, melhor ainda. E o que, de modo geral, significa? Significa que, por exemplo, de 8 a 10, a dor é muito, muito forte. Ou seja, extremamente forte. De um grau severo de dor. De 6, 7, 8, tá? É um grau importante de dor, significativo, tá forte ainda. Tá? Uma dor extremamente forte é 9, 10, 8 para baixo ali até 6 é forte, é intenso. De 5, 6, 4 ali já é uma dor significativa, mas que ele consegue fazer as atividades. Abaixo disso já é uma dor moderada, 3, 2 fraca, 0, 1, que realmente é praticamente sem dor, tá? E aí a gente tem esses parâmetros, então, para entender, de modo geral, como que a gente vai expressar isso. Então, você estava com uma dor. Se ele fala que é 8, extremamente forte, e agora caiu para 4, que é uma dor moderada, para baixo. E aí ele vai entendendo que caiu 50% ali da dor dele, tá? O valor da dor dele.